Sejam bem-vindos a mais um episódio do Executive Cast. E o tema de hoje é de governança à inteligência artificial, estratégias inteligentes em um mundo de transformação digital. E hoje eu tenho aqui meu convidado, Éder Fantini. Muito obrigada, Éder, por ter aceito o convite em conversar conosco. Oi, Yara, tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, por participar aqui com vocês. É uma honra, uma satisfação. Espero colaborar e aprender também aqui nesse espaço bastante genuíno aqui sobre tecnologia, discussões de governança, tecnologias emergentes, inteligência artificial. Isso aí, estou muito honrado. Esse é um assunto que está muito em pauta, muito importante. E só para lembrar os nossos telespectadores que este episódio é mais uma parceria da IDV Labs e da Nexus. E agora vamos começar. As pessoas querem saber quem é você, quem é o Éder. Vamos Eu lá. gosto que os nossos convidados se apresentem. Quem é o Éder? Vamos lá. Bem, o Éder é um profissional de tecnologia, um executivo sênior de tecnologia da informação. Já tenho 20 anos de carreira, estou indo para o 21º ano de carreira em gestão de tecnologia. E nesse tempo já passei bastante coisa, muitas experiências, muitos projetos. Nesses últimos 12 anos, desenvolvi uma carreira paralela em governança corporativa também. Então, lá em 2014, comecei a estudar governança, riscos e conformidade. E 2014 e 15, depois 17 e 18, fiz outro curso e não parei mais. E hoje estou me formando em conselheiro de administração também pelo IBGC. Uma pauta bastante relevante. Eu quis trilhar já nesse momento também mais esse degrau nessa carreira, juntando tecnologia com governança corporativa para poder fazer a diferença onde a gente está, onde a gente trabalha, levar a governança proativa, propositiva, né, para o ambiente empresarial, é o que eu penso. E nesses 20 anos de carreira em gestão de tecnologia, acumulei bastante, né, como eu disse, bastante projetos, desenvolvi algumas habilidades assim, em liderança, desenvolvi bastante habilidades com pessoas, então eu tenho um time hoje de quase 50 pessoas, então um time multidisciplinar que eu aprendo todos os dias eu aprendo com essa turma e é muito interessante, porque a gente está vivendo é, muitos movimentos na sociedade, na tecnologia, transição geracional. Então, isso tudo traz assim, uma série de ingredientes e complexidades ali no dia a dia, no fim do dia, na nossa gestão. E a gente tem que pegar tudo isso, todas essas variáveis, traduzir isso em projetos, linguagem de negócio e resultados para as organizações, para as pessoas, para o desenvolvimento das pessoas. É um pouquinho aqui da minha trajetória nesses anos, Yara. Eu tô aqui cheia de perguntas para você, mas o pessoal já me conhece. Eu sou a professora Yari Yamamoto, coordenadora adjunta do Núcleo de Conhecimento, que é Tecnologias Digitais aqui da FIA. Eu atuo em consultoria, em projetos de transformação digital, inteligência artificial, governança, tudo na economia, nessa era da economia digital. A FIA tem mais de 45 anos e muitas pessoas ainda pensam a FIA como uma fundação somente de cursos de graduação, pós-graduação que nós temos, mestrado, doutorado, lato sensu, mas a gente trabalha com consultoria. A gente começou a nossa trajetória com consultoria e poucos sabem disso. Então, essa é a minha área de negócios, que vai dialogar muito com as perguntas que eu tenho para fazer hoje. E, a primeira delas, eu vi que você atuou diretamente em momentos críticos, como a IPO, M&A. Como a tecnologia ela se posiciona nesses momentos? Como suporte ou como protagonista? E isso aconteceu há pouco tempo, então eu queria saber de você, como que foi essa sua experiência nessa área? Bem, eu sou executivo de tecnologia, né? Eu trabalho na Jalles. A Jalles é uma agroindústria sucroenergética, né? Na área de bioenergia.
em açúcar, álcool, etanol e tem energia elétrica, né? Ou seja, uma gigante do agro. Sim, sim. E é uma empresa que tem atuação em Goiás e Minas, né? Tem 2 unidades em Goiás e uma unidade em Minas Gerais, e essa unidade em Minas Gerais ela é fruto de um M&A. E a história, ela é bem interessante. Eu já estou indo aí para 16 anos nessa companhia, na Jalles, e são 16 anos de muitos desafios e anos diferentes, né? Ano após ano a gente tem bastante desafios e coisas diferentes para tratar, projetos diferentes, e isso tem, né, motivado a gente a trazer soluções, trazer coisas diferentes para o dia a dia da empresa, né? Então, a TI nunca tem resposta pronta, mas ela sempre é motivada pelo negócio a trazer respostas, ou protagonizar, ou ajudar. Então, eu acredito em tudo isso, nesse trabalho em conjunto. E esses desafios ao longo dos anos, eles foram sendo colocados pela empresa. Então, lá atrás, em 2012, a gente teve implantação de SAP, em 2015 a gente teve expansão de sistemas, em 2018, ainda 2015, 16 ali, começou um movimento maior em questões de governança na empresa. Lá em 2020, a empresa resolveu abrir capital, ela protocolou na CVM, e resolveu abrir capital na Bolsa de Valores. Dia 8 de fevereiro de 2021, eu lembro a data porque é o meu aniversário, Opa, marcante. eu estava na Bolsa de Valores em São Paulo, aqui em São Paulo, juntamente com a nossa equipe da área financeira, da área contábil, RH, a TI, eu representando a TI, e outras pessoas, jurídico. Eu estava com toda essa equipe lá na Bolsa de Valores ajudando a bater o sino lá para o primeiro dia do pregão das negociações da Jades. A gente participou do due diligence, a gente participou dessa preparação, eu como tecnologia participei desse projeto ali na concepção, né? Eu fui um pedacinho do todo, e foi muito gratificante e marcante esse momento, participar dessa abertura de capital, justamente por aquilo que eu comentei, né? De 2014 eu comecei a fazer governança, riscos e conformidade, compliance, né? Depois, 17, 18, fiz novamente na KPMG um programa chamado Risk University, e foi sensacional. Eu gostei muito e comecei a me aprofundar na pauta de governança corporativa. E fiz um network riquíssimo, e eu consegui ajudar a empresa a trazer algumas pautas de governança e conectar com a área de tecnologia. E foi muito interessante e importante. Para esse momento, eu conectei a pauta de tecnologia e apoiei ali aquele contexto na abertura de capital. Então, para mim, isso foi uma experiência marcante, uma experiência ímpar, porque não é todo dia que você participa de um projeto de abertura de capital, né, uma oferta pública de ações, e foi fantástico. Dia 8 de fevereiro de 21, a gente estava lá na B3, aqui em São Paulo, fazendo esse movimento, hein, que foi muito importante. E falando desse movimento, e você falou hoje que você tem mais de 50 funcionários, eu sei que você viaja muito, você está lá em Goiânia, daqui a pouco você está em São Paulo, enfim, para lá e para cá com tantas coisas. Como é que foi para você essa transição de técnico, lá de TI lá atrás, e depois participar desse IPO, desse M&A, uma equipe grande e viagens para lá e para cá? Qual foi o maior desafio seu como líder? Yara, quando a gente está na universidade, a gente está absorvendo, aprendendo aspectos técnicos, disciplinas técnicas, no máximo alguma disciplina de gestão de projetos, de gestão de sistemas, de tecnologia, e a faculdade geralmente ela dá uma base muito boa para a gente, para o mercado, assumir ali uma responsabilidade técnica. Então são hard skills, né? São habilidades de conhecimento, de educação. Mas habilidades comportamentais, habilidades de liderança, isso você adquire estudando, talvez, né, alguns cursos específicos ali, porque talvez você se ajusta, né, naquelas habilidades, e praticando no dia a dia. Então, habilidades de liderança, habilidades
de, né, lidar com as pessoas, diálogos, de conversas, de desenvolvimento de pessoas, de cultura organizacional. Isso, ao longo do tempo, eu falo por mim, né, que eu fui aprendendo com muitas interações, muitos estudos, né, para essa parte de RH e gestão de pessoas. E ao longo do tempo, a gente conseguiu desenvolver, eu consegui desenvolver algumas habilidades que eu considero que são importantes para mim, né, para minha carreira, que transpassam a parte técnica. Então, a universidade ela traz a gente para essa vitrine totalmente formado técnico, né? E aí você precisa, nesse ambiente, estar exposto, eh, conversar, né, estar disponível em projetos, principalmente se expor. Eu falo bastante que as pessoas precisam se expor para que os outros saibam, né, como são as ideias, como é a sua forma de falar, como é a sua forma de contextualizar as coisas. E isso são habilidades importantes que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então, veja, você tem o aspecto técnico e você tem o aspecto que é não técnico, né? São habilidades soft skills. E isso eu atribuo ao longo da carreira interações, esse desenvolvimento que a gente vai lapidando e refinando ao longo do tempo. Então, a parte técnica, que é muito importante, a gente é formado para, né, para lidar com isso, mas o profissional de tecnologia, por muito tempo, ele foi, né, atribuído como o menino do CPD, o menino do O computador, né? menino do É TI. o menino do TI, então eu já cansei de ouvir isso, sabe? O técnico dos computadores, mas a gente, ao longo do tempo, a gente criou voz, criou musculatura, estatura, e a gente se posiciona, né, agora junto do negócio, do business, com outras habilidades que não são técnicas, falando a linguagem do negócio, contextualizando a linguagem do negócio, contextualizando riscos do negócio, que porventura são conectados com os riscos de tecnologia e lidando com habilidades que não são mais as habilidades técnicas, né, que a gente aprende. Então, isso tudo é um somatório de contexto, de interações, de esforço, de aprendizado para uma coisa que é não técnica, né? Então, ao longo do tempo, né, como eu disse, falo por mim, eu fui desenvolvendo essas habilidades não técnicas com base em todo esse contexto de experiência isso foi muito importante. Eu acredito que chegar até aqui hoje, olhar para trás em toda essa experiência, foi muito gratificante e principalmente lidar com pessoas, porque no fim do dia tudo é gente. A gente em tecnologia nós temos todo um aparato tecnológico por trás, mas no fim do dia eu costumo falar muito essa frase: tudo é gente, são pessoas que estão por trás operando, conduzindo. Então, o melhor de tudo é a gente desenvolver habilidades de gente, de gerir pessoas, de lidar com pessoas para, né, no fim do dia, fazer as coisas, né, as engrenagens girar. É isso, eu acho que é um pouco disso. Eu tenho conversado muito aqui com executivos, nos nossos episódios de Executive Cast, e aí tem sido unânime a questão das pessoas, a questão cultural, porque no final do dia são as pessoas é que fazem as organizações. Agora vamos mudar para a pauta de pessoas para a transformação digital no agro, Sim. que você trabalha muito tempo com isso. O case de conectividade no campo é impressionante. O que mudou culturalmente dentro da organização? Porque a cultura, ela é muito forte, né? Depois dessa transformação. Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre isso. Legal, esse case de conectividade era um case bem interessante, é, feito na Jales em 2017. Nós iniciamos o projeto em 2017.
e ele foi inaugurado em 2018, em janeiro de 2018. Então nós estamos ali com 8 anos que a gente implantou esse projeto 4G no campo. Naquela época, não havia não havia tantos projetos, o que eu tenho a notícia também, isso surgiu devido a um problema de negócio. Na época, eu recebi a visita da equipe comercial da TIM, e aí o pessoal queria vender chip. E eu coloquei para eles: olha, o agro não tem cobertura, como é que vocês vão vender chip? A gente precisa de sinal no campo. E comecei a fazer algumas provocações e eles levaram isso para dentro e conversaram com a diretoria. Um dos diretores conversou, né, dentro ali da estrutura dele. E eu atribuo isso ao Léo Belotti e ao Alexandre Dalfone, que foram dois parceiros, e eles estão na TIM até hoje. E foi muito Eles importante. compraram a ideia. Compraram a ideia. Viu que era uma dor, uma necessidade a ser resolvida. Exatamente. E eu falei para eles, falei, o agro precisa de conectividade. E naquela época as empresas, os operadores não estavam olhando para o agro com os olhos de hoje. Hoje você vai na AgriShow, lá na feira em Ribeirão Preto, que recentemente agora, tudo está em volta da conectividade, da inteligência artificial, das máquinas autônomas. Naquela ocasião, era bem menos interações nessa esfera de tecnologia. E aí eu coloquei esse problema de negócio para eles e eles compraram a ideia e voltaram com a solução. Vamos colocar torre nas fazendas. E aí a gente formatou um projeto, iniciamos ali com 600 celulares, né, na nossa empresa, que hoje já tem deve ter ali mais de 3.000, quase 3.000 celulares, mais ou menos, conectados no campo. Então a gente começou com 600, 650, alguns tablets, todos smartphone, para poder colocar o pessoal ali com apontamentos, para poder fazer interações, os aplicativos que a gente desenvolveu dentro de casa também, para fazer Muita algumas. resistência? Não tivemos resistência, Uau! mas Hã. tivemos sim bastante trabalho de aculturamento. Ah. Eu acho que é a coisa principal. Vocês fizeram a lição de casa, então. Exatamente. Aculturamento, que a gente pode falar daqui a pouco também, porque eu acho que é um tema assim sensacional, muito importante para nós de tecnologia. E daí a gente fez ali todo um aculturamento, treinamento com as pessoas. A minha equipe na época levou isso lá na ponta, no campo, treinou cada pessoa que receber o aparelho. E nisso, One to paralelamente, one. one to one, um por um. Tá certo. E a gente, paralelamente, a gente estava trabalhando com a operadora para poder fazer a instalação de infraestrutura. Inauguramos em janeiro de 2018 e dali para cá a gente não parou mais. Até hoje a gente está olhando, expandindo. Hoje a Jales tem mais de 100.000 hectares de cana com cobertura 4G no campo, nas 3 unidades, na unidade em Minas Gerais, no município de Santa Vitória, e no município de Goianésia, que são 2 unidades no município de Goianésia, Goiás, todas as 3 somando 100.000 hectares de cana com cobertura 4G. As pessoas usam celular, usam Microsoft Teams, fazem reunião no campo, hoje também utilizam seus celulares, às vezes, em locomoção, né, os passageiros dos veículos locomovendo ali ou com o celular acoplado. Então, tem N utilizações aí do pessoal no campo, na empresa hoje, com aplicativos e coisas que a gente desenvolveu, mapas, enfim, bastante coisa aí que foi feita ao longo desse tempo. Foi um projeto muito bacana e desafiador. Agora me fala mais sobre esse aculturamento, porque é importantíssimo para poder dar certo. O aculturamento que, assim, para toda mudança de tecnologia, né? Eu acho que uma das questões principais de novo, é gente. Se a empresa não tem uma cultura boa, uma cultura bacana para poder incentivar isso, isso pode gastar muita energia, sabe? Mas na outra ponta, nós de tecnologia, a gente pode ser protagonista da mudança e levar a mensagem desse aculturamento de uma forma fluida, de uma forma genuína. É o que eu tenho trabalhado com o meu time diariamente, sabe? Para
levar para o cliente a melhor solução, para levar para o cliente, assim, a solução que ele precisa para ou resolver o problema dele, ou quando é uma solicitação, enfim, tem várias coisas que estão no nosso cardápio de serviços de tecnologia. Então, é uma pauta que eu tenho defendido, bom atendimento ao cliente e a questão da cultura organizacional, que a gente tem que ter boa cultura, dar bons exemplos, liderar pelo exemplo. Eu lidero pelo exemplo, eu sempre busco liderar pelo exemplo. Eu não falo determinadas expressões dentro da empresa para não dar exemplo, brincadeira, né? Tem toda essa questão. Então, eu falo muito sobre liderar pelo exemplo. Hoje eu sou líder de outros líderes, né, que têm equipes, e a gente tem dado super certo ali ao longo do tempo com o time para trabalhar nessa pauta, no aculturamento. Então, é levar, seja assim, um por um a um, formiguinha, aquele Dá trabalho. trabalho, mas É, é exatamente, importante e só dá certo se fizer isso, né? exatamente. De novo, porque no fim do dia, tudo é gente. Se não tiver uma boa conversa, uma boa pauta de cultura, a tecnologia ela tem uma possibilidade muito grande de fracasso. Seja a tecnologia melhor que você tem, o investimento maior que você possa fazer financeiro, se não tiver ali o óleo das engrenagens ali, pessoas, os processos, a tecnologia, e principalmente as pessoas, que eu falo muito sobre isso, que passa ali pela cultura organizacional, as coisas tendem a fracassar. Então eu acredito muito nisso. Por isso que hoje eu trago essa visão, eu falo muito com os líderes, falo com os meus pares, falo com meus líderes também. Eu falo muito sobre esse ponto aí, que para mim é uma pauta bastante importante e interessante no dia a dia. O agro tem crescido muito em tecnologia, tem avançado demais. Hã, você teve há tempos atrás, você acabou de falar sobre a conectividade. Hoje, ainda você tem um gap tecnológico, você ainda tem uma dor que precisa ser, eu estou falando de tecnologia, que precisa ser avançada e que você ainda não conseguiu? Olha, o agro, ele tem tecnificado muito, muito ao longo desses últimos anos, e aí faço uma menção principalmente à segunda metade dos anos 2010, né, acompanhando ali um pouco mais do mercado, e principalmente em 2020, 21, que teve a super safra, foi a época da pandemia e o agro entregou muitos resultados. A gente teve colheitas muito boas, positivas, resultados favoráveis no mercado nessa ocasião. A balança comercial do Brasil bastante positiva, puxada pelos resultados do agro, né? Tem importação versus exportação, então a gente teve um saldo positivo na balança comercial do Brasil em 21, 22. Então, isso chamou atenção, claro, óbvio, do mercado, todo esse resultado, e começaram a surgir muitas startups de tecnologia voltado para o agronegócio, as chamadas agritech, muitas iniciativas do mercado. Então, de um ano para o outro, até comecei a acompanhar uma publicação que chama Radar Agritech. Tem algumas instituições por trás ali, inclusive a Embrapa. E essa publicação ela mostra ali uma lista de empresas voltadas, de startups voltadas para o agronegócio. Então, de um ano para o outro foi aumentando, né, e aumentando. Isso mostrando o quê? A expansão dos negócios, da oferta de negócio, de possibilidades para o agro. Então foi bem interessante observar isso de um ano para o outro e, consequentemente, isso traz o quê? Claro, o crescimento das possibilidades e a maturidade do mercado, né? Vai passando de um ano para o outro, vai existindo ali um aumento da maturidade do mercado, da adoção dos produtores, porque o agronegócio tem pequenos, médios e grandes e gigantes produtores, né? Tem fazendas gigantescas, produtores que faturam 1 bilhão, né? E bilhões aí. E é um cenário muito diversificado.
Então, há espaço para todo mundo. O pequeno produtor pode se aproveitar da tecnologia também para ele poder entender aonde que ele pode ter ganho de produtividade, de performance, enfim. E a indústria, por outro lado, as fazendas. Então, o agronegócio tecnificou bastante nesses últimos, vamos colocar 10, 11 anos, acompanhando aqui essa janela. E aí a gente vem, esse cenário de conectividade, né, no final nos anos 2020, então tem muitas empresas que investiram e estão investindo ainda em conectividade, hoje já tem as soluções de satélite e outras coisas mais também que estão no mercado. Mas o ponto central é que o campo emana dados. E eu sempre falo essa frase, e isso é uma realidade. O campo emana dados. Não é só o campo não, né, É, qualquer empresa hoje é. emana dados. E se você olhar para o campo, seja um talhão, um bloco, um talhão de plantação ali, ou a máquina agrícola, e tudo pode estar conectado, sendo sensorizado, né, com sensores ou com IoT, capturando dados e informações e mandando aí para uma nuvem, enfim, para um sistema. Então, é um cenário bastante interessante. E as empresas estão olhando para isso hoje, estão buscando soluções, estão aproveitando já algumas soluções disponíveis no mercado, já dado o seu nível de maturidade, entendendo como elas podem utilizar isso no seu dia a dia de negócio. E tudo isso tem feito parte ali do dia a dia de tecnologia no agro. Então, eu acredito muito nessa evolução do nível de maturidade, da adoção, e o mercado está olhando muito fortemente, não só como um hype, porque às vezes a gente fala, ah, é um hype, né? Tem um hype aí. Mas usando mesmo genuinamente, olhando, conectando máquinas, olhando como que a máquina está performando no campo, e usando dados, inteligência artificial já para fazer coisas assim que ele predições, né? Enfim, olhando para frente sem também olhar apenas com dados históricos. Então tem muita coisa sendo feita e não só como um hype, mas de uma forma genuína mesmo, a tecnologia tem feito a diferença no agronegócio. Só que eu acho que a gente está apenas começando, porque tem muita coisa que está por vir. E, pegando o teu gancho, eu já entendi que tem muita tecnologia, não está faltando, não tem gap hoje. Depois da Exatamente. conectividade, facilitou tudo, agora tem uma abundância tão grande. Como dar conta de ver todas essas agritechs? Porque, gente, são muitas. Depois do advento da tecnologia, que mais recente, da inteligência artificial, principalmente a generativa, tem um monte todo dia. Como que você dá conta de se atualizar de tudo que está acontecendo e para escolher e ver essa questão dos dados, da maturidade, como que você lida com tudo isso? Yara, é uma pergunta pertinente. Eu acredito muito na governança. Voltemos ao tema da governança. Eu acredito que tudo precisa estar dentro de uma governança. Porque se você não tem uma governança, um guardrails para organizar, seja segurança, seja padrões, o mais importante, os padrões, né? Que você precisa ter alguns padrões, senão vira uma torre de Babel, você concorda? Então, lugar que não tem padrões estabelecidos, pode, né, cada um falar uma língua, fala, ah, eu quero uma IA sabor tal, eu quero uma IA sabor tal. Então, é muito complicado, você entendeu? Então, é importante, eu acredito na governança e a gente ter os padrões estabelecidos. E tem soluções milhares hoje no mercado. A gente tem um time, eu tenho um time, a gente tem alguns padrões, direciona ali a equipe para poder fazer avaliações, entender o que, que é bom para o negócio. E entende algumas questões, como segurança cibernética, por exemplo. A tecnologia, ela olha ali nas entrelinhas, né, nos bastidores, como que as coisas estão performando. Porque às vezes a gente pode ter uma solução boa, mas ela está insegura. E isso pode colocar a empresa em risco. Uma questão de segurança cibernética, se ela for aproveitada por terceiros maliciosos, ele vai ter uma exposição
um dano de mercado e imagem gigantesco para a companhia. E a gente vê tantos casos acontecendo todos os dias, Exatamente. com grandes organizações. E então isso é uma coisa importante que a gente olha. Então por isso que eu falo dos padrões, da governança. Claro, podemos inovar com padrões e governantes. Eu acho que esse é um desafio enorme nosso. A gente não pode ser pé no freio. A gente tem que ser impulsionador desse contexto das inovações, das melhorias, de fazer diferente, de ganhar performance. Acho que esse é o desafio nosso enquanto profissional de tecnologia, porque numa ponta a gente tem esse aparato técnico, segurança, a governança, e se na outra ponta você tem a empresa que precisa ganhar performance, né? Ela tem que ter velocidade, porque ela não pode ficar para trás. Acho que esse equilíbrio, né, é como eu costumo falar que é com um avião. Vamos pensar um avião. O avião voando, ele tem um controle de velocidade, certo? Por Certo? quê? O controle de velocidade é para o avião não desintegrar. Então ele está voando, mas o controle da velocidade é para que ele não desintegre. Então é a mesma coisa. A governança, a segurança, ela garante que a empresa não vai ter problemas ali na frente, logo ali com danos de mercado, danos de imagem. Então eu faço essa analogia sempre que ela tem muito peso e impacto, mas a gente precisa voar. A gente precisa voar. E a velocidade, ela precisa estar compatível com o equipamento, né? Senão ele pode desintegrar. A pergunta que mais nos fazem aqui: como equilibrar isso? Inovação com controle, sem deixar as coisas saírem do rumo e sem travar a empresa. Como é que faz isso na prática? Esse é um desafio gigantesco, porque a gente, no dia a dia, como eu falei há pouco, a gente está lá olhando todo esse aspecto de governança, e na outra ponta a gente também tem que manter. E a TI, de uma certa forma, ela existe uma expectativa das áreas, ela tem uma cobrança natural por inovar, né? Então, fala de tecnologia, às vezes as pessoas, qualquer coisa que acende pode, ó, é de TI, qualquer coisa que tem um LED é de tecnologia. Então, existe uma ansiedade natural das áreas, e eu falo muito para o time, falo, vamos aproveitar isso, entenda a dor do negócio, vamos potencializar, vamos ser protagonistas de desenvolver soluções, co-criar. Eu acredito na co-criação, então dá para ser protagonista ou co-criar juntos ali, eh, resguardando, né, colocando a governança, os padrões, o guardrail, que são importantes, né? Dá para fazer isso, sendo um bom protagonista e inovador ao mesmo tempo, entendeu? Então, eu entendo e acredito no equilíbrio. Eu acho que não dá para ser um carro desgovernado na descida, né, sem todo esse aparato por trás, porque logo ali pode acontecer um problema ali na frente. Então, é uma pergunta de milhões e é uma pergunta que cada profissional vai ter o seu desafio no dia a dia, né, a sua cozinha ali no dia a dia para comandar, né, junto, fazendo uma analogia ali, né, os bastidores da tecnologia, mas é algo importante. Eu acho que a gente tem que encarar de frente esse desafio e ser protagonista desse contexto. Eu falei em um outro episódio com a Lígia e perguntei a mesma coisa para ela. É uma provocação que eu faço para os meus convidados, porque é bem complexo isso. Sim, E sim. ela falou assim: "A curva de maturidade da empresa vai estar excelente, no nível ótimo, quando as pessoas nem perceberem a governança. A governança tem que ser imperceptível". Eu disse: "Nossa, eu acho que eu desejo, assim, de todo mundo". E fazer isso, estruturar isso e orquestrar, para mim é como se fosse uma orquestra. Orquestrar isso é o fator crítico de sucesso das empresas de qualquer ramo hoje. Exatamente. Eu concordo em gênero, número e grau. A governança ela vai estar no pano de fundo do contexto, no pano de fundo do processo, de uma forma bem estruturada, bem organizada, e a coisa vai fluir, e vai ser fluido. Então, eu acredito que é isso.
esse equilíbrio passa por manter todo esse contexto, tanto de governança quanto de disrupção, inovação ou inovação incremental, seja qualquer nome que possa dar, de uma forma alinhada. Mas esse contexto né, dos bastidores ali, ele vai passar imperceptível e vai ser um momento que eh, a gente vai ter com certeza um processo mais alinhado, mais fluido e funcionando adequadamente. Que a inteligência artificial mais mudou na prática do agro? Olha, no agro existe todo um contexto de dados, né, como eu falei também há pouco, que estão sendo aproveitados para tomada de decisões preditivas ou preventivas, né? O agro tem todo um contexto ali, as máquinas operando, ou a questão de produtividade agrícola, então seja uma imagem de satélite, uma imagem aérea por drones, essas imagens, esses dados, eles são capturados e transformados ali em informações, e essas informações hoje, elas vão direcionar a tomada de decisão, né, por pessoas, pelos executivos, pelos tomadores de decisão, e a inteligência artificial, ela perfaz todo esse contexto, principalmente com dados. Então, seja por imagens, seja por sensores coletando informações no campo, na indústria, né? Tem o contexto da indústria 4.0, porque a gente é uma agroindústria, né? Então a gente lidar também com dados industriais no contexto da indústria. Então, tudo isso vai ser aproveitado ali num grande ambiente de dados, e eu acho que é um dos projetos mais interessantes também. A gente tem conduzido algumas iniciativas nesse contexto de dados, para poder chegar lá na frente e apresentar esses dados de uma forma diferente, seja usando inteligência artificial, seja usando, apresentando de forma preditiva, né, prevendo o que pode acontecer ali, direcionando as decisões. A máquina pode quebrar, se antecipa a manutenção dela, né? Se a colheita não vai ser tão boa, a gente pode antecipar e tomar uma decisão, seja de fazer uma fertilização, sei lá, algum procedimento agrícola, agronômico de forma mais intensa ali naquele ambiente. Então tem muita coisa que dá para ser feita. E os dados, eles são eles são o grande insumo desse ambiente voltado para a inteligência artificial. É isso aí. Muitos empresários falam: "Nossa, eu quero colocar inteligência artificial". Por quê? Porque é o hype do momento. E aí a gente faz a pergunta: "E como é que estão os seus dados?". Dados? Dados estruturados. Se eles não estiverem estruturados, como é que eu vou processar as informações? Porque tem que ter aquele entrada, processo e saída. Isso. Eu só vou ter uma boa saída se eu tiver numa boa entrada. É que como se fosse: "Vou fazer um milkshake aqui para você. Você gosta de que fruta?". Morango. Morango. Aí eu pego o morango na geladeira que tá lá faz uma semana. Ih, aquele tá meio passado, o que que vai acontecer com o meu seu milkshake? Eu posso até colocar bastante gelo, coloco um sorvete legal, mas não vai ficar muito bom, né. Você vai falar: "Nossa, Yara, esse milkshake aqui tá com gosto de passado". Então é a mesma coisa, os dados entram, os dados têm que estar estruturados para que a inteligência artificial possa fazer o seu papel. Exatamente. Essa é uma discussão, assim, muito importante, poderosíssima, Iana, porque existe a questão da ansiedade, o hype, né? Eu É, preciso, eu- o, porque todo mundo tá é, fazendo. o famoso fear of missing out, né? O medo de ficar de fora, o FOMO. Então, é, é, existe tudo isso que o mercado está falando, então eu estou repetindo só o que a gente lê, ouve, né? Então, essa ansiedade, ela precisa ser controlada e traduzida em ações estruturantes. Eu acredito nisso. Então, as ações estruturantes passam por ter ali que ambiente você quer utilizar. Então, ter um ambiente de dados estruturado, porque se entrar lixo, vai sair lixo. É o famoso garbage in, garbage out, né? Que a gente fala muito também em tecnologia. Se entra lixo, sai lixo. Então, sistemicamente, não há inteligência artificial que vá fazer milagre, não vai
traduzir aquilo que entrou ruim e vai colocar uma coisa boa para você. Então, é importante ter essa visão, sabe? Então, ter os pés no chão, ser bastante paciente para poder dar um passo atrás, às vezes estruturar o que tem que ser feito antes, porque senão vai entrar lixo e vai sair lixo. Então, eu acredito muito nisso. Deixa o hype para lá, deixa o FOMO para lá, mas trabalha no seu ritmo. Porque tem empresa, e eu aprendi isso eh, assistindo algumas palestras, discutindo com alguns profissionais, tem alguns mercados que são disruptados ali, estão modificados pela inteligência artificial. Esse precisa andar mais acelerado. Tem outros mercados que são menos impactados. Então eles podem trabalhar no seu tempo, ali, no seu passo, seu pace, né, como diz. E eu assisti uma palestra do Gartner aqui em São Paulo, que falava muito nesse ponto. Vai no seu próprio ritmo, no seu pace, né, e de acordo com a sua indústria. Então, sem ansiedade, mas faz um trabalho um pouco mais estruturado de acordo com o tamanho do passo, né? O tamanho da perna, como diz o ditado. É verdade. Então, é isso. Eu acredito que é importante dar um passo atrás ali, estruturar o que tem que ser estruturado e para dar 2, 3, 4, 5 passos à frente ali com uma boa solução de tecnologia. Porque uma coisa que eu costumo falar, a tecnologia é a resposta, mas qual é a pergunta de negócio que você tem para fazer? Qual é o porquê? Exatamente. Qual é a pergunta de negócio que vai ser colocada? Que a tecnologia é a resposta nesse contexto. A pergunta de negócio que é o mais importante ali a ser feito. Qual problema você quer resolver? O tema amnésia digital é provocador. Agora, na sua opinião, a gente está desaprendendo a pensar ou a gente está mudando só a forma do pensamento? Isso é um tema interessante. Eu escrevi um artigo chamado Amnésia Digital. É por isso que eu li e falei assim, vou trazer isso para nossa Tá lá no meu LinkedIn. conversa. E ele foi originado de uma palestra que eu criei lá em 2015, chamada Amnésia Digital, para contextualizar um pouco das mudanças do contexto social das pessoas, né, em relação ao uso da tecnologia, os excessos da tecnologia. Eu chamei de amnésia digital. Ali, utilizar o celular dirigindo, utilizar o celular na rua para atravessar a rua sem olhar para o lado, essas coisas. Então, Cair de é, penhasco eu, para ci- tirar o melhor selfie, é, meu eu Deus. citei várias situações do dia a dia que as pessoas mudaram os hábitos em relação à tecnologia. Eu chamei isso de amnésia digital. Trazendo isso para um contexto mais atual, hoje eu já vejo alguns impactos, por exemplo, maiores em relação ao uso de outras novas tecnologias que a gente tem já no ambiente das pessoas, no dia a dia. Seja no uso de smartphones, no uso de telas, no uso da inteligência artificial. E eu tenho aprendido um pouco, assim, principalmente conversando com amigos médicos da área de neuro, ou psicólogos também, tenho conversado com pessoas assim, da área de psicologia, especialistas que não são de tecnologia, para entender assim, qual vai ser o impacto cognitivo do uso de tecnologias. O MIT já soltou uma pesquisa no ano passado falando que 95% das pessoas estão desaprendendo algumas coisas quando elas focam em tecnologia. Então, até peguei esse número hoje para citar a fonte, né, aqui com vocês. É uma pesquisa do MIT. A gente vai deixar na descrição do link essa Isso, pesquisa. exatamente. E existe esse contexto que estão falando sobre esse débito cognitivo. Então, eu trago para o contexto atual as novas gerações, essa transição geracional, o uso excessivo de tecnologia e a gente não forçar que as pessoas pensem o que elas têm que pensar na questão, não do trabalho braçal, mas as facilidades, o excesso de facilidades, ele pode gerar ali uma certa dependência dessas tecnologias e deixar todo o pensamento humano, que é uma coisa assim divina,
divinamente bonita, né? É magnífica, é genial. O pensamento humano é em segundo plano. Então, a parte criativa, né, essa parte cognitiva, criatividade, eu acho que isso aí tem afetado bastante. Mas são discussões e que cabe muito estudo. Eu não tenho uma opinião formada, eu tenho abastecido com artigos, lido muita coisa, conversado com pessoas. Mas eu acho que a pergunta que fica é: será que nós estamos criando um débito cognitivo na sociedade com o uso da tecnologia? Entendeu? Então é algo que eu também tô buscando entender, o que vem por aí, o que vai acontecer. A tecnologia é excelente, né, ela traz uma série de facilidades, mas a gente não pode deixar a nossa humanidade de lado em relação à inteligência artificial ou à tecnologia. A gente não pode deixar de ser humano e deixar em segundo plano a nossa criatividade, a nossa genialidade humana, em detrimento das tecnologias que nós mesmos criamos. Éder, eu costumo dizer que a inteligência artificial é uma tecnologia que mais favoreceu a nossa geração. Por quê? Porque nós temos pensamento crítico, porque a gente aprendeu os Exatamente. fundamentos. Então, quando a gente coloca qualquer coisa lá numa inteligência artificial e ela nos dá uma resposta, a gente tem como saber: Isso aqui é bobeira, não, isso aqui está fora, É. não, isso aqui não tem nada a ver". E agora me preocupa um jovem que não É. teve tempo ter essa formação, não teve tempo de ter essa visão crítica. Eu conversei com um professor universitário de uma instituição muito respeitada, e ele me falou que reprovou um jovem num curso superior porque o jovem apresentou um trabalho que ele copiou, ele transcreveu, copiou todo a resposta da IA, inclusive o prompt e as observações lá, ele não teve o trabalho. Então, Nem tirou o bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo. exatamente. Então, essas coisas estão se tornando comuns, né? Então eu acho que eh, o bom senso, né, toda essa questão de criatividade a gente não pode deixar de lado. Claro que a tecnologia ela está aí para fazer o trabalho braçal, mas ela não substitui ali uma revisão, uma boa revisão humana, uma olhada assim nos pormenores ali para poder garantir que aquele conteúdo é genuíno, que aquilo, né, vai ser concebido da melhor forma possível. Mas o trabalho braçal, a tecnologia está aí para fazer, é isso mesmo. E você que é da área de tecnologia, qual dica que você daria para quem, quer crescer nessa área? O que que é inegociável desenvolver? Na área de tecnologia, bom, é uma área super promissora. Eu aconselho alguns jovens, eu tenho aconselhado alguns jovens, eu tenho mentorado jovens, inclusive, pro bono, né, sem, como apoio, e direciono sempre: olha, estuda, se atualiza, a gente fica obsoleto a cada 6 meses as coisas estão mudando e a gente está ficando obsoleto. Eu me formei, eu fiz faculdade no interior de São Paulo, me formei em 2002, e eu olho para o meu currículo da faculdade e falo, só matemática que eu uso hoje, o resto não usa mais nada. Então, se desse tempo até hoje, se eu não tivesse me atualizado, como que eu estaria, né? Então, eu dei uma palestra para minha equipe no começo desse ano e eu mostrei a foto do meu histórico escolar, mostrando justamente isso, a importância da gente se atualizar. Então, porque me formei muito jovem, com 20, em 2002, e de lá para cá muita coisa mudou na nossa área de tecnologia. Então, conselho que eu dou para os jovens é se atualize, tem muito campo, tem muita coisa assim em desenvolvimento, em cibersegurança, em inteligência artificial, em gerenciamento de projetos. Você falou cibersegurança, é uma área que está crescendo demais. A Su- gente tem um curso aqui de Super. cibersegurança. A área de cibersegurança é uma área super demandada, é uma área aquecida. Se eu puder dar uma dica também, se a pessoa tem habilidade, se aprofunde em cibersegurança, em redes, protocolos de cibersegurança.
é imprescindível hoje em dia. Qualquer solução digital que a empresa vai adotar, ela precisa ter uma camada de segurança. Então, todo mundo vai precisar de um profissional, de profissionais de cibersegurança. E é uma área muito promissora, é uma área pesada, porque tem as responsabilidades de manter as coisas online, né, disponíveis ali, mas como, sim, tendo habilidade, a pessoa vai longe, ela vai longe, ela pode crescer na carreira, ela pode, né, ter outros desafios dentro do Brasil, fora do Brasil, enfim. Eu acredito nisso. Então, temos muitas áreas promissoras, muitas. IA é uma delas aí que, né, tá todo mundo falando, e outros, tá? Quando você vai para o mercado corporativo, para projetos, SAP e tecnologias que as empresas usam, tem muita demanda aí para o mercado, mas tem que estudar, tem que se qualificar, não é da noite para o dia se torna um bom profissional de cibersegurança, um bom profissional SAP, um bom desenvolvedor mobile, né, para a internet, mas é bastante estudo, bastante dedicação. E esteja numa boa empresa, onde você seja valorizado, onde te valorizem, porque aí você vai ter condição de aprender, você vai contribuir, né, e a partir daí é crescimento. É isso que eu acredito. Bom, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, então eu quero colocar aqui bate-bola, pode ser? Sim, vamos lá. Um livro ou uma referência que te marcou? Olha, eu acabei de comprar um livro chamado Pipeline da Liderança 3.0, que traz ali Rancharana e toda uma questão assim. E eu vou ler esse livro, então eu já deixo ele como dica. Perfeito, a gente vai deixar Ma- aqui embaixo Isso. na descrição do vídeo. Mas, né, como a gente está no ambiente acadêmico, né, aqui na FIC, uma instituição super respeitada, e eu também tenho um apreço enorme também aqui pela FI, por vocês. Eu vou deixar ali um, um autor que para mim é uma referência, é o Peter Drucker. Hum, Também adoro. Peter Drucker. Eu acho que os textos do Peter Drucker, eles são atemporais, Yara. Os textos Concordo. são textos atemporais. O Peter Drucker, para mim, é uma mente genial. E tudo que ele escreveu lá na época dele, nos anos 60, 70, enfim, São atuais. A gente parece que tá lendo, falando, nossa, é para agora. são atualíssimos. Então, Não envelhece. exatamente. Peter Drucker, que é considerado ali um dos pais da administração moderna, né, e é bastante usado nos cursos de administração. Então, como a gente está aqui na FIA também, eu deixo essa referência aqui de todos os livros do Peter Drucker, que eu acho ele um cara fenomenal. Eu tenho um respeito enorme pela história dele e por todo o conteúdo que é atemporal. É isso, sabe? Mas Excelente dica. E uma tecnologia que você ainda acredita que é subestimada? tecnologia, eu acho que a tecnologia dos certificados digitais. Hoje a gente tem certificados digitais em nuvem, né? Mas eu acho que eles poderiam ser melhor usados. É uma tecnologia que eu acho que é muito boa. Poderia ser melhor usada ali para autenticação de banco, para autenticação de tudo, sabe? Para autenticação de identidade digital, de uma forma geral. Eu acredito que ela poderia ser mais bem utilizada. Hoje já tem, né? Os sistemas do governo também já estão autenticando com certificado digital em nuvem, já é um grande avanço. Mas, às vezes você tem um num banco, um no outro banco, outro no outro banco, e isso poderia ser resumido também numa identidade digital única. Isso poderia, por exemplo, o nosso RG brasileiro poderia ter a nossa certidão digital, a nossa É identidade verdade. digital no nosso RG brasileiro. Todo brasileiro, toda pessoa física poderia ter ali o seu certificado digital, né, dentro do seu RGzinho, o chip. Então, eu acho que isso poderia ser uma coisa assim fantástica a ser utilizada e que eu acho que é bastante subutilizado. Tem países já usando a identidade já com certidão digital. A Estônia, eu sei de
né, de um exemplo da Estônia, que tem um governo digital bastante atuante lá, né? Então, é isso aí que eu colocaria como tecnologia. Ótimo. E o que você faria de diferente se você estivesse começando agora? Agora, olha, lá em 2004 eu era estagiário, estava começando, termi- terminei a faculdade em 2002, 2003, 2004, fiquei como estagiário. O Google fez a IPO nessa época. Se eu tivesse que fazer uma coisa diferente, seria investir no Google lá no momento do Puxa IPO dele. vida. É uma boa. Éder, nossa, foi muito bom esse papo. Foi muito mais do que falar de tecnologia. Foi falar sobre decisão, sobre liderança, sobre gente, pessoas, Sim. porque são elas que movimentam tudo isso. Obrigada por você compartilhar aqui sua visão tão prática, estratégica e para você que nos acompanha, se esse tema fez sentido para você ou faz sentido para alguém que você conhece, curte e compartilha. E até o nosso próximo episódio do Executive Cast. Obrigada, Éder. Foi um Obrigado, Yara. prazer enorme Eu que falar agra- com você. eu que agradeço o espaço, o convite. Fiquei muito honrado de participar com vocês e quero mandar um beijo, um abraço para a Tânia Leal, minha amiga que não, né, não pôde participar, ela está. Minha parceira aqui É, do Executive Cast. isso. Mas deixar um abraço para ela e para você também. É uma honra estar aqui contigo, discutindo nesse ambiente maravilhoso aqui na FIA. E desejo muito sucesso para vocês e muitas boas falas aqui com os convidados e Certamente, bastante aprendizado. certamente. Pessoal, até o nosso próximo Executive Cast.